mesmo que a China aumente a pressão sobre a ilha de Taiwan a partir de agora, fazendo ainda mais exercícios militares. Separatistas serão duramente punidos. China vai aumentar a pressão contra Taiwan. China ameaça esmagar a independência de Taiwan e guerra pode ser iminente. Um conflito mundial pode estar próximo, no momento de maior tensão global desde a Guerra Fria. Temos Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, agora Iêmen, Estados Unidos e até mesmo Inglaterra. Uma verdadeira panela de pressão, ou melhor, uma série de dominós enfileirados com a última pecinha ameaçando cair e derrubar tudo com ela. Essa pecinha se chama Taiwan, o país com maior tensão mundial da atualidade. E você precisa entender o que está acontecendo. Nesse último domingo, dia 15 de janeiro, a China teve uma grande derrota. William Lai venceu a presidência de Taiwan e passa a controlar a ilha a partir de agora. Para a China isso é uma verdadeira afronta, visto que ela já chamava essa eleição como uma escolha entre a guerra e a paz. Nesses termos, Taiwan optou pela guerra, elegendo William Lai, que é defensor da independência de Taiwan, que é o assunto de maior tensão geopolítica mundial. Mas o que afinal pode acontecer? Será que a China pode a qualquer momento atacar Taiwan? E por que existe toda essa tensão no ar? Caso você não saiba, há 80 anos atrás, ali nos anos 40, estava rolando a Segunda Guerra Mundial. E na China estava acontecendo a Guerra Civil do Mao Tse-tung. De forma simples, comunistas contra os capitalistas. Os comunistas saem vitoriosos e os capitalistas derrotados fogem para a ilha que é Taiwan. Inicialmente, a maioria dos países reconheceu o Taiwan como a verdadeira China. Só que isso foi mudando, especialmente ali naquele contexto de Guerra Fria ali dos anos 70, quando os Estados Unidos, com receio da União Soviética fazer algum tipo de aliança com a China, ele mesmo, os Estados Unidos, passa a se aproximar da China. Com isso, junto com os Estados Unidos, outros países, inclusive nós, o Brasil, passamos a considerar uma China única. E Taiwan é simplesmente uma província rebelde. Tudo em geopolítica é sobre interesses, né? E sobre hipocrisia também. Porque mesmo sem reconhecer Taiwan como soberano, os Estados Unidos há muito tempo ajudam Taiwan com recursos militares para se defender de uma possível invasão, que obviamente a gente sabe que é da China. O interesse da China ali na região passa a aumentar muito quando uma micro, mas poderosa arma aparece: os semicondutores. De forma bem resumida, semicondutores são componentes feitos de silício, presente em tudo que é eletrônico que você pode imaginar. E adivinha quem produz a esmagadora maioria dos semicondutores do planeta? Isso mesmo, Taiwan. Para você ter ideia, 92% dos notebooks no mundo são produzidos em Taiwan. Um carro utiliza 1.500 a 3.000 microchips. Já um iPhone 12 utiliza 1.400. O mundo hoje é totalmente dependente desses microchips, desses semicondutores de Taiwan. Quando a pandemia veio, a demanda por eletrônicos subiu muito, porque o pessoal começou a ficar mais em casa. E o fornecimento dos chips caiu muito, fazendo com que o preço disparasse. Aí a pergunta é, imagina que você é a China numa super expansão da sua influência global e aí vê Taiwan passando exatamente por essa situação, produzindo algo que o mundo inteiro precisa, que tá super escasso, e na sua história você tem uma suposta alegação de uma anexação daquele território. E aí, você acha que você iria ou não vender pro mundo que a qualquer momento você iria fazer aquilo? O grande problema é que um ataque direto é algo nada simples para a China realizar, mesmo a China sendo militarmente mais forte do que Taiwan. Especialmente por dois motivos. O primeiro dos motivos é que a China não consegue hoje fazer uma sanção econômica, um bloqueio econômico à ilha de Taiwan. Isso porque a economia da China é principalmente baseada na exportação de eletrônicos. E 85% dos semicondutores que estão na China são de Taiwan. Então isso seria um grande de um tiro no pé na economia chinesa. Especialmente levando em consideração que ela está com planos de crescimento e complexidade maior da sua economia, né? Por exemplo, não sei se você já sabe, mas a China oficialmente passou o Elon Musk na produção de carros elétricos, né? Uma empresa chinesa chamada BYD agora oficialmente produz mais carros elétricos do que a Tesla. Junto com isso, a China está na execução de um plano chamado Made in China 2025,
que visa investir muito em energia sustentável e inteligência artificial. O projeto deles, basicamente, é conseguir fazer com que a economia chinesa seja menos dependente de eletrônicos e bens que têm menos valor agregado para uma economia mais complexa com itens de maior valor agregado. Então, com toda essa ambição da China de crescimento e tendo 85% dos semicondutores dos microchips vindo de Taiwan, ela meio que não pode se dar ao luxo hoje de bloquear as importações vindas de Taiwan, porque senão ela mesma estaria se prejudicando muito. O segundo fator é um negócio chamado escudo de silício. Eu acho esse nome super legal, porque mesmo Taiwan não tendo um super poderio militar, ele tem uma defesa contra ataques diretos, uma vez que um ataque que causasse danos físicos muito grandes à ilha de Taiwan poderia causar um colapso na economia mundial. Como você deve imaginar, China, principalmente, e Estados Unidos estão buscando a todo vapor, e outros países também, diminuir a dependência dos semicondutores vindos de Taiwan. Mas a má notícia é que nessa guerra contra o tempo, a paz não está vencendo a guerra. Os chineses constantemente estão fazendo exercícios militares e declarações deixando claro que a qualquer momento pode acontecer a tal da anexação do território de Taiwan. E para piorar, com essa vitória do William Lai em Taiwan, os chineses já garantiram que vão aumentar a pressão. Para você ter ideia, Taiwan é uma ilha com 23 milhões de habitantes, que é mais ou menos a metade do número da população do estado de São Paulo, né? Então, um ataque não precisa ser tão grande assim para causar dano o suficiente para prejudicar toda a economia global. E aí agora pensa comigo, né? Um ataque direto a Taiwan imediatamente geraria uma resposta da OTAN, dos Estados Unidos. Estados Unidos esse que estrategicamente, militarmente, está sobrecarregado, uma vez que ele tem a atuação da política interna dele, que ele está preocupado, agora é ano de eleição, ele tem atuação na situação da Ucrânia, ele está agora com um envolvimento cada vez maior com o Irã, com o Líbano, né? Nessa situação também da Palestina. Aí você imagina se acontece mais isso agora lá em Taiwan. É provavelmente um dos melhores momentos para a China se ela estiver planejando fazer esse tipo de coisa. E aí, se você vê que tem, tipo, Irã, Rússia, China de um lado, aí você tem OTAN, Estados Unidos, né, o Ocidente como um todo de outro lado, você começa a ver uma situação se desenhando de um mundo se dividindo muito parecido com o design que a gente viu em guerras no passado. E aí, com essa vitória do William Lai em Taiwan, o chanceler chinês já reafirmou que, para a China, Taiwan nunca foi e nunca será um país. E com isso, aquela pecinha no final da fileira de dominós fica cada vez mais instável, podendo cair a qualquer momento. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor toda a situação, o que está acontecendo de forma resumida, é claro, e você quer receber mais vídeos como esse para se manter sempre bem informado, bem atualizado, para se tornar um melhor tomador de decisões, não esquece de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.